que ele foi eleito por um grupo como o melhor técnico do Brasil. Quem foi que fez essa votação? Deixa eu me lembrar aqui. Não sei se foi a Placar. Alguém fez, né? Que ele tinha sido eleito o melhor técnico do Brasil e tal, por um grupo de jornalistas que votaram, né? E eu recebi essa informação de tarde. Então vocês não valorizam, porque isso, porque aquilo. O Cudê aqui, ele era paparicado. Era tido como ultramoderno, marca pressão, né? Aquele volante na frente da zaga, o musto ou o idoso, aquilo é para que os zagueiros possam progredir, para que os laterais também tenham liberdade. Na prática, o Inter faz uma boa campanha no Campeonato Brasileiro, como fez nos 2 anos anteriores, com Odair Hellmann, e até com Zé Ricardo, o Internacional foi parar na Taça Libertadores da América. Zé Ricardo e Paulo Guerreiro. O Zé Ricardo treinava o time interinamente, até o Colbachini treinou, e o Inter foi para a Libertadores da América. Então esse negócio de grupo curto, e eu não estou batendo agora, porque bati enquanto ele estava aqui. Oportunista, não, jamais, não. Então tá, 2 línguas, nó em italiano e jamais em francês, para ficar bem entendido. Ou então, uma bem chula, neca de pitibiriba. Então, vou falar a verdade. O Cudê é um bom treinador. Vai dar uma volta pelo mundo e um dia vai treinar o Grêmio. É assim. Aqui é assim. Otacílio foi assim, Enio Andrade foi assim, Minelli foi assim, Cláudio Roberto Pires Duarte foi assim. E tantos outros, né? Só alguns, como o Abel e o Filipão, se identificaram muito aí e treinaram só um time aí, ou só Grêmio, ou só Internacional. Bem, Abel é o técnico do Inter. Ainda agora estava falando com o Abel aqui, disse, olha, me falaram aí do Rio Grande do Sul, que você entrou no ar e disse que eu já te confirmei, não é bem assim. Na verdade, hoje à tarde, eu ainda dei a notícia cheio de pruridos, dizendo que tem que haver o acerto com o Fábio, que é o filho do Abel, que Abel ainda não tinha falado com a direção do Internacional, e eu dei com todos os detalhes fidedignos a conversa rápida que eu tive com o Abel. O Abel está esperando um telefonema. Eu sou o Marcelo Medeiros e você é o Abel, tá, Felipe Assunção? Vamos fazer um teatrinho aqui, tá? Alô, Abelão? Acho que tu tem acompanhado aí já o noticiário, inclusive alguns mais apressadinhos disseram que está tudo certo já. Na verdade, ninguém falou contigo, né? Parece que teve o REC aí que falou contigo só. Mas eu não confirmei nada para ele. Abelão já respondendo, não deixou nem eu terminar a pergunta aqui, né? Ou nem era a pergunta, ela fala do Marcelo Medeiros. Ah, sim, então tu não confirmou nada para ele, Abelão? Nada? Antes da gente acertar mesmo legalmente, não vamos anunciar nada, deixa entre nós só. Pois é, mas e aí como é que eu procedo agora? Eu tenho que falar contigo para acertar? Em primeiro lugar, eu quero saber o seguinte, tu está afim de treinar o Inter, ainda está com tesão, aceitaria treinar por 4 meses? Isso aí o REC já confirmou na rádio, que todo mundo estava dizendo que você queria 2 anos de contrato. O REC confirmou que você aceita treinar por 4 meses. Confere, e é com o teu filho mesmo, Fábio Braga, que eu tenho que falar? É isso aí. Então, confirmado. Então a notícia que o Requito Fura deu foi cheia de detalhes. Os outros se apressaram em divulgar que já estava tudo certo, porque era o único nome que era especulado. E aí é uma barbada, vai e se joga. Está todo mundo se jogando, um tem que ser metido a jacu rabudo, dizer, eu vou confirmar. Na mesma hora em que alguns diziam que já estava tudo certo e não davam nenhum detalhe, eu entrei e dei toda a história. Abel, inclusive, quer treinar já contra o América, prefere ele mesmo trabalhar do que o Fábio Matias. Agora, nesse momento, o Inter está contratando o Abel. Agora, o Alexandre Chaves Barcelos deve estar falando com o Fábio Braga, que é o filho do Abelão, e o presidente deve estar falando com o Abelão. Depois eles invertem. REC, mas ele vem até dezembro? Não, fevereiro. É até o final, 4 meses.
Novembro, dezembro, janeiro e fevereiro. Porque tem uma próxima gestão aí, vai herdar um treinador, seja ele Abel, seja ele quem for, né? Não, mas eu acho que até o presidente está sendo bem equilibrado. Não tem como contratar um técnico por 2 meses, a menos que você não acredite em nada do trabalho que você fez, em nada do potencial do teu grupo de jogadores. Aí você vai andar com uma fita na cabeça. Eu sou incompetente assumido. Mas... Bom, não ganhou ainda nada, mas pode ganhar. Pode ganhar o Brasileiro, pode ganhar a Copa do Brasil, pode ganhar a Libertadores. O caminho da Copa do Brasil significa 2 partidas contra o América, muito provavelmente 2 partidas contra o Palmeiras e, se for o final, 2 partidas contra o Grêmio ou o Flamengo, se chegar na final, né? Então, essa é a situação, esse é o caminho. Tem que acreditar. Contrata um técnico graduado como Abelão até o final de fevereiro, porque acredita que o Internacional vai, pelo menos, postular algum título. Digamos que perca a Copa do Brasil, que perca a Libertadores da América. Não pode desdenhar da chance de ou ganhar o Campeonato Brasileiro ou ficar entre os 4, para não precisar jogar uma pré-Libertadores, que custa dinheiro, que custa incerteza, que custa neurose e tudo mais. Rec, mas tem uma questão aí, tu acabou falando do Abel, já está dando a notícia, já deu a notícia na Rádio Grenal ali por volta das 4 horas da tarde. 4h30 por aí. Mas o torcedor colorado está indignado. Indignado porque mais uma vez estamos assistindo a mesma novela. A versão Pensamento Mágico 2020. Nada contra o Abel. Nós temos que avaliar aquilo que vinha acontecendo. Tu mesmo agora ressaltaste. O Kudê, líder do Campeonato Brasileiro, nas quartas de finais da Copa do Brasil, nas oitavas da Libertadores, fazendo boa campanha com perspectiva de título, mediante aquilo que tivesse como prioridade, enfim, o seu desempenho era propício e com desejo de título. Então, o que acontece, Rec? Importantíssimo. Mais uma vez, foi mal conduzido o fator e a administração Kudê treinador. O Kudê, aí agora a coletiva que nós tivemos agora às 6 horas, que o Kudê pediu para sair, não mesmo, isso aí é o discurso bonito para amenizar. No momento que o Kudê deu aquelas pós-coletivas, falando do elenco curto, em rede nacional, insinuando cobranças à direção do Internacional, aquilo ali já era uma resposta do Kudê a algo que já vinha acontecendo. Aquilo ali já era um princípio de que alguma coisa boa não iria acontecer. Eu vou ser o advogado do diabo e vou dar uma de Kudê. Eu vou interromper um pouco a tua resposta para poder pontuar. Digamos que tenha faltado sensibilidade ao Kudê. Por quê? Eu te prometo, em outubro de 2019, não sou Deus, nem semideus, nem Jesus Cristo, nem nada, não sei o que vai acontecer na face da Terra. E aí recai sobre nós uma pandemia nunca havida, ou lá no início do século passado, uma coisa parecida, lá em 1918, com a gripe espanhola. Então, 100 anos depois, né? Agora nós vivemos com essa situação. Aí eu te prometo que eu vou te dar uma camisa nova, vou te dar um sapato novo, um fatiota para tu poder vender todos os teus medicamentos, distribuição, não sei mais o quê, um caminhão novo para... Né? Vem a pandemia, eu digo, não posso te dar nada disso. Eu vou te dar paliativos para não sofrermos solução de continuidade. E já temos um bom grupo que tem Patrick, que tem Edenilson, que tem o Lindoso, que tem o Moledo, que tem o Cuesta, que tem o Lomba, que tem Paulo Guerreiro, que tem... e aí vai os Mas que tem. Ainda teve mais um time inteiro campeão da Copa São Paulo. Não faltou sensibilidade ao Kudê e não foi um discurso que ele estava se protegendo
porque não estava conseguindo mais tirar nada do Internacional? Não, e aí começou a botar culpa nas não contratações? Não, é que eu acho que quando ele perdeu 6 vezes mais uma vez 4 vezes pro Grêmio, quando ele perdeu. Faltou o quê? Mais uma vez faltou pulso firme de hierarquia dentro do Internacional. Não, isso é outra história. Não, mas é a história do reflexo da saída do Cudê. Mesmo que as promessas não fossem, não seriam consolidadas, ele era líder do Campeonato Brasileiro. Tá, e aí faz o salário que ele estava ganhando, o salário que ele estava ganhando, ele não ganharia em nenhum clube da América Latina, nem no Flamengo. Então o que acontece? Aí faltou um erro, faltou comunicação entre as partes. No momento que o Inter demitiu seu vice de futebol, no momento que nós estamos aí há 2 meses para uma eleição, faltou um respaldo ao treinador. O treinador ficou falando sozinho, respaldando sozinho a instituição. Aí acho que foi o erro. O Cudê ficou sozinho. Faltou respaldo. E esses mesmos que não concederam tal respaldo, eles têm um histórico de não dar respaldo aos seus treinadores. Tanto é que tem o histórico de não dar respaldo aos seus treinadores, que essa mesma turma que gerencia o Inter nos últimos 10 anos, até a chegada do Odair, é 2,6 treinador ao ano. São quase 3 treinadores. Tá, então isso mostra o histórico de que é mal conduzido as coisas do Internacional em termos de gestão, hierarquia, falta liderança, falta comando no Internacional. Tá, vou ser mais advogado do diabo ainda. O presidente José Asmus morreu injuriado ainda com uma situação lá do ano 1980. Falcão, tricampeão brasileiro invicto, maior ídolo da história do Internacional, disparado, né? Porque não se autodenomina como o maior ídolo, ele é o maior ídolo da história do Internacional, incluindo-se aí Fernandão, que é campeão da América e campeão do mundo. Bom, o presidente Asmus morreu com uma tristeza, porque sempre disseram, o presidente que vendeu o Falcão. E o presidente dizia assim, eu não posso vender um cara que já se vendeu. Ele foi lá e acertou com a Roma, o tamanho que tem o Falcão e tal, negociou com o presidente da Roma e com seus amigos lá, italianos e tal. Eu não vendi o Falcão. O Cudê se mandou, terminou a coletiva ontem, a menos que eles estejam mentindo. E aí, terminou a coletiva e ele comunicou, não quero mais, não aguento mais. Aí vou ao encontro do que você está dizendo. Não dê encontro. Os indícios, ao né, encontro, que nos levam a fazer essa conjectura. Vou ao encontro do que você está dizendo. Ele estava insatisfeito com o climão que se criou. Vou chegar lá. Ninguém procurou o Odair, ficou na minha cabeça, o Rodrigo Caetano para renovar até o final de fevereiro. E isso é falta de noção. Porque já estão contratando um técnico até o final de fevereiro, eles estão prescindindo do Rodrigo Caetano, ou houve algum problema com o Rodrigo Caetano. Eu tentei falar com o Rodrigo Caetano hoje, não consegui falar, e ele deve estar atucanado com essa situação. Por que não confirmar ou prorrogar o Rodrigo Caetano até o final de fevereiro? O Rodrigo Caetano não ia querer ser campeão brasileiro, ou poder ser, ou ser campeão da Libertadores da América, ou poder ser, ou campeão da Copa do Brasil, né? Terminar o projeto e aí depois sim procurar um outro clube. Será que o Rodrigo Caetano não iria topar? E ele assistindo o Cudê. O Alessandro Chaves Barcelos, bem ou mal, eu achava que ele tinha que sair, porque a política ia entrar mais forte no vestiário ainda, porque ele é um candidato forte. O Alessandro. Por quê? Porque tem 3 movimentos juntos, porque já estava a coisa andando lá dentro. Eu sabia que tinha vários vice-presidentes, vários diretores que estavam engajados nesse sistema. O presidente que não sabia. Ok, mas como o treinador enxerga isso? Aí é que está. Aí é que está. Por isso que eu estou fazendo esse manifesto. Por isso que eu disse que eu ia primeiro fazer de advogado do diabo e depois ir ao encontro que você estava pensando para ver se chegamos num denominador comum. Será que errou só o Internacional com o Cudê ou ele errou com o Internacional? Será que ele, sem o Alessandro, ele ficou sozinho? O Alexandre Chaves Barcelos não é uma boa parceria? Será que ele sentiu um Rodrigo Caetano inseguro? Ele teve ou não teve participações nas contratações do Internacional? Teve ou não teve? Com certeza deve ter tido. O treinador deve ter sido consultado.
Ele que utiliza o jogador, ele que tem Então como é que o grupo é curto? Ou é curto o conhecimento dele? O dinheiro do Inter é curto, nós sabemos há muitos e muitos anos. Quem sabe agora... Esse é um discurso também, que o dinheiro é curto. O Inter é a 4ª maior folha do país. Então tem que ponderar um pouco mas isso aí. Mas agora não está entrando quase nada. É, mas o dinheiro curto é para justificar algumas burradas. Sim, isso sim. Mas as burradas produzem a diminuição do dinheiro também. Exatamente, mas Rec, acho mais uma vez que foi mal conduzida a questão do treinador, como foi em outras circunstâncias, com outros treinadores. Só que dessa vez o Inter acertou, no meu ponto de vista, num treinador que deu uma dinâmica diferente de futebol do Inter nos últimos 3 anos. Um treinador que deixou o Inter próximo, ou eminente, ou com perspectiva, com sonhos do seu torcedor de conquistar um título. Você não achou... E mais uma vez, por circunstâncias da direção, ficou um vácuo entre a comissão técnica e a direção do clube. Você não acha que ele foi vassoura nova? Você não acha que ele foi vassoura nova? Rec, nas pós-coletivas... Vassoura lá na de tudo, mas você não acha que ele foi vassoura nova? Não acho que ele não foi vassoura nova. Porque ele varreu bem naquelas pré-Libertadores. Ele varreu bem, mas nós estamos no mês 11 e ele continua nas cabeças dos campeonatos. É vassoura nova. Ele 4 meses ele ficou sem fazer nada. Eu acho que ele tirou leite de pedra de um grupo mediano com uma convicção tática e algo que é característico dele, a imposição. Ele tirou de alguns jogadores aquilo que os jogadores não apresentavam. Se eu te der 7 nomes, tu vai me dizer se eles jogam em 70% ou 80% dos clubes brasileiros. Lomba. Joga. Cuesta. Joga. Moledo. Joga. Não vou falar do Wendel, porque esse joga para trás. Não, os laterais não. Não, deixa assim. E nem o primeiro volante. Sem ser o Dourado também não tem condição. Então nem vou falar do Lindoso. Com o que está jogando hoje, Patrick joga? Patrick e Edenilson joga. Paulo Guerreiro joga? Joga. Saravia joga? Joga. Bosquilha joga? Não, Bosquilha então não é grupo curto. Onde é que está o grupo curto? É aí que está o problema, Rec. Esse discurso não ele poderia... que é uma seleção argentina. Esse discurso não quase poderia... trouxe uma seleção B da Argentina. É que esse é o problema. Esse discurso não poderia ter se prolongado, se disseminado, causado o que causou. Por quê? Porque deveria ter tido uma conversa entre a direção e a comissão técnica e alinhar esse discurso. Por quê? Porque o Cudê é bem remunerado, vinha na liderança do Campeonato Brasileiro. Tu acha que o Celta vai pagar 700 para ele? Mas não vai. Vai pagar 500, 400, vai botar algum no bolso adiantado. E aqui ele estava ganhando quase R$1 milhão. Essa é a realidade. Vai chegar com a fama de quem não cumpre o contrato. Então... Porque quem não cumpriu o contrato foi ele. Não, e ele chegou com a fama aqui de cumpridor de contrato, por quê? E outra? Porque o Inter esperou ele sair do Racing. Agora, aí que tá. Por que ele não cumpriu o contrato aqui? Alguma coisa houve. Alguma coisa houve. Um desentendimento mas houve. Aí é o seguinte... Para ele ser irredutível, como disse o presidente e o vice-presidente na coletiva. Eu espero, e aí tu vai ter 800% de razão, se alguém aliviou a multa, que pague do seu bolso. Se alguém dentro do Internacional aliviou a multa, que pague do seu bolso para o clube. Porque quando o Internacional foi tirar lá do Racing, numa das primeiras respostas do presidente hoje, ele disse que o Inter pagou a multa para o Racing. Não, mas hoje ficou claro, né? Na entrevista coletiva, que o Inter vai trocar a figurinha, porque a multa está encaminhada. Não, ficou claro. O Inter disse que passou para o jurídico, que o Inter tem as garantias necessárias, até o presidente se equivocou, ele foi falar técnico e falou jogador. Né? Que o jogador pediu demissão e tal. O treinador pediu demissão, o Inter diz ter as garantias e o Inter diz que a coisa está no jurídico. Então não houve comum acordo. E se houve comum acordo, ele vai devolver em suaves prestações, sei lá. A verdade é que isso pode parar até na FIFA. Mas quando o Inter pagou o Racing para liberar o Cudê, o Internacional teve que dar explicação quando atrasou, porque não pagou uma parcela para o Racing, porque não sei o quê, ou sei lá. Ele só veio depois que o Inter pagou, ficou lá, cumpriu o contrato. Eu sei, alguma coisa errada está. Claro, ele não se sentiu mais à vontade. Claro, agora, ele pode ter produzido desgaste também. Claro que sim. Aguentar aquela mala do São Paulo e chutando tudo que vem pela frente,
se queixando, chamando o dirigente disso, daquilo. Aí o Cudê vem com um grupo curto e que me passaram o cachorro em programa nacional. Olha, é óbvio ele deve estar nos assistindo. É óbvio que ele criou o desgaste. Ele foi numa rede nacional e fez uma cobrança pública para a instituição Inter. Ok, errado. Mas isso já não é de agora. Já vem de 3, 4 coletivas o recado do Cudê. E qual era o papel da direção? Alinhar isso. E aí chegou um momento que quem representou a direção na resposta foi o Rodrigo Caetano, que é um executivo remunerado, um funcionário, não é uma voz diretiva do clube, a voz maior, o presidente, o vice-presidente. Quem sabe aí ele tenha sentido que a coisa estava meio... Né? Estava distante. Quem é que Estava manda? distante. Como manda? Ali, quem sabe, ele sentiu que ele não tinha o devido respaldo. Agora, quando o Rodrigo Caetano fez o seu contrato, ele certamente estabeleceu uma liberdade de ação e de pronunciamento. Então, já havia 3 opiniões aí distintas. Cudê, Rodrigo Caetano e Alexandre Chaves Barcelos, porque a quarta, que seria o presidente, raramente aparece. Raramente aparece. Quando a coisa fede no Grêmio, e há poucos dias a torcida do Grêmio queria enxotar um dos maiores ídolos, se não o maior ídolo da sua história, queria ver o Renato pelas costas, o presidente apareceu, foi gerenciar uma viagem para Salvador, tratou de acalmar e papapá e papapá. Como agora. O Paulinho Lúcio ficou aqui para contratar o César Pinhares, que aliás encerra o ciclo de contratações do Grêmio, né? E eu também não sei de onde é que o Grêmio está tirando dinheiro para comprar jogador de 29 anos por 2, 3 milhões de dólares. Para mim isso aí é ser perdulário. Mas em todo caso já estou misturando alhos e bugalhos. Nós estamos tentando entender, Nando Rocha, direto de Portugal, um dos grandes representantes da comunidade colorada, especialmente nas redes sociais, muito atuante e sofredor, né? Porque o cara à distância ainda sofre mais. Ele só tem o jus esperniantes, né? Não tem o jus aproximantes, né? Então, isso aproxima, de qualquer forma, a internet, os meios sociais, os telefones celulares, isso aí tudo aproxima, né? Mas, então, o Cudê saiu ontem, Nando Rocha, Felipe Assunção, pediu demissão, segundo o Internacional, segundo o Felipe, foi o desgaste que gerou a necessidade de vir a pedir demissão para recuperar um pouco. Não sei se você estava vendo aí no Facebook ou no YouTube. Aliás, acesse o nosso canal aí, né? cadeiracativa.com.br. Nós queremos bombar, né? Como dizem os jovens aí, né? Como é que se diz? Viralizar. Né? Então, cadeiracativa.com.br, no YouTube, Luiz Carlos, facebook.com/. Luiz Carlos Resch. Tá? Então, vá, Luiz com Z, Carlos Resch, no Facebook, no YouTube, cadeiracativa.com.br. O Inter diz que ele vai pagar a multa rescisória, mas que está com jurídico, e o Inter tem garantias e tal. Se o Inter perdoar a multa para o Cudê, ele largando o Inter em meio a 3 competições, quem perdoar tem que pagar do bolso. Essa é a minha opinião, né? Depois eu quero ouvir a tua aí. O Felipe já falou, o Felipe Assunção, do Internacional, surgiu amanhã, já falou aqui. O Fábio Matias está treinando o Inter até quarta-feira, mas quem estará na beira do campo será Abel Carlos da Silva Braga. Pela breve conversa que eu tive com ele hoje, ele estará na beira do campo. Se eu acertar, ele disse, e vai acertar, ele está acertando nesse momento, eu estarei na beira do campo. Aliás, quando der a confirmação oficial no site aí, me avisa aí o Bruno Soares, porque eu não vou ficar mexendo em tudo que é troço aqui, porque daqui a pouco eu derrubo a bola, derrubo o copo d'água e perco a atenção no programa. Está feliz com a vinda do Abel, né? Não, eu sou um cara feliz por natureza. Se disser que eu vou fazer a leitura, e vou fazer, que ele era o único que poderia ter o tamanho da bronca para treinar o Internacional agora, Thiago Nunes não aceitaria. Lisca está bem no América. Lacerda ainda é pequeno para o Internacional. O Odair não largaria o Fluminense. Quem é que treinaria o Internacional? Com esse rojão que se apresenta aí... Vai pagar realmente, bem o Inter pro Abel. Vai pagar agora, bem. Mais uma vez, nós vamos pagar o preço de realmente não ter um critério, não ter uma continuidade de trabalho, e fica mais evidente que o fim do MIG, o ciclo do MIG acabou no Internacional, né? Essa foi a gota d'água, às vésperas de uma eleição, o Inter líder do campeonato, o Inter vivo na Copa do Brasil, na Libertadores,
a gente consegue arranjar uma crise. Eu gostei muito da frase também do Alexandre Chaves Barcelos, que ele tem uma relação de fidúcia que o Inter tem com os jogadores. Se ele disser isso para os jogadores, não sei se eles vão entender. Se for essa a linguagem do Inter, está uma linguagem meio complicada. Eu acho que essa é a distância do vestiário, né? Do vestiário com um conselho de gestão. Não estou chamando deu ninguém... no que deu, o Cudê saiu. Não estou chamando ninguém de burro, pelo amor de Deus, né? Que alguns podem entender, outros podem não entender. Tem jornalista que não sabe o que é também. Mas vamos lá. Nando Rocha, e aí, tu também foi pego de surpresa? Depois do tititi de um mês para cá, faz uns 20 dias, né, que surgiu essa história do Celta, né? Parece que no Internacional a desgraça sempre se confirma, né? E como todo mundo está tratando como uma coisa ruim, eu vou chamar de desgraça, daqui a pouco pode ser uma coisa boa. O Abelão, que é boleirão, abraçando os jogadores, o Internacional está classificado, o Internacional está liderando. Na verdade, pelo índice de aproveitamento, o Inter é terceiro. É São Paulo, Atlético e Inter. Tem que confirmar dentro de campo. O São Paulo, em 3 jogos, tem que confirmar 4 pontos, né? Para passar do Internacional. Vai a 37, né? E se ganhar uma e perder as outras 2, o Inter fica ainda na frente, porque o Inter tem mais saldo de gols. Mas diga aí, Nando Rocha. Fala, Henrique, Felipe. Esses milhares de colorados que estamos assistindo hoje aí. Ser colorado, antes de mais nada, é ser um pouco sofredor. Já é um atestado já de início de torcida, não tem muito o que a gente fazer, né? Para mim, é um dia triste mesmo, porque tinha muita esperança no Cudê, na essência, né, num pensamento diferente do que a gente está acostumado a ver no Beira-Rio aí nos últimos anos, os últimos 10 anos principalmente, que é o que nos trouxe até aqui, 10 anos sem título, né? 5 anos, 4 anos já sem gauchão, 11 clássicos sem vencer o Grêmio. Então, o que me motivou a acreditar, e até agora acreditar no Cudê, porque eu acho que o nosso time, o nosso grupo, é um grupo para meio de tabela, e o Inter é o único clube no mundo que consegue ser líder de um campeonato depois de um primeiro turno e ainda ter crise no comando técnico, né? Eu não consigo conceber um tipo de situação dessa, né? E já vi, assim, hoje viu, Nando? Já vi que tem 2 contra 1 aqui, né? Em alguns aspectos. Eu te ouvi o dia inteiro, sei que você está do outro lado. Não, mais ou menos. Eu não concordo. Nando, ele está dando pau no Cudê. Não concordo que o grupo seja curto, eu falo isso já desde que ele veio com esse chororô. Perguntei ao Felipe agora sobre 7 nomes se não jogariam em quase todos os clubes brasileiros. E até faço a mesma pergunta para ti. Lomba, Cuesta, Moledo, Edenilson, Patrick, Saravia, Paulo Guerreiro. Nem falei em Bosquilha e outros que tais, em Abel Hernandes e nenhum campeão da Copa São Paulo de futebol júnior também. Mas a metade desses caras, a metade está lesionado. O outro é o Cuesta. O Cuesta parece um boneco que eu ganhei de Natal. O boneco era perfeito. Caminhava, andava, falava, tinha uma roupinha bonitinha. Faltou um parafuso no boneco, ele começou a bater de cabeça na parede, cair. É o que acontece com o Cuesta. Aconteceu alguma coisa com ele do ano passado para cá que ele simplesmente se transformou. Tu tá chamando o teu bonequinho no chão ontem. Hein? Tu tá chamando o teu bonequinho de Cuesta? Assim, sabe que assim, essa situação do Inter já tinha acontecido em 2015, né? Quando o glorioso Vitório Pífero também acumulou o cargo de presidente. Vai chamar o Medeiros de glorioso também? Não, tem uma diferença, assim, né? Tá. Eu acho que os dois foram muito mal, né? Mas por motivos distintos. Mas o Pífero também acumulou o cargo de presidente, vice-presidente de futebol. Tá aqui um cara que muitas vezes até esvazia esse cargo. Eu não acho que tem a importância que a gente dá ao cargo, porque muitas vezes a gente percebe esse cargo como um cargo profissional, que vai contratar jogador, enfim. Eu acho que é um cargo que determina uma política de futebol, mas quem tem que contratar, quem tem que agir são os profissionais de mercado, como no Inter é o Rodrigo Caetano, né, o David Bandeira, que é um cara também que conhece demais futebol. Né? O vice-presidente de futebol tem a função de apaziguar, né, de se expor muitas vezes, que é o que aconteceu com o Rodrigo Caetano na falta de um vice-presidente de futebol e na falta do presidente colocar a cara também, porque o presidente sumiu, né? Sumiu o Alessandro Barcelos,
a gente criou um vice-presidente de futebol que o Medeiros acumulou a função e ele sumiu também. Então a gente não tinha nem presidente, nem vice de futebol. Aí o Rodrigo Caetano, que é um funcionário do clube, tinha que muitas vezes responder pela instituição, que é o que eu não concordo. Eu acho que aí está a função do vice-presidente, responder pela instituição e não contratar, né, e não ir lá contratar um lateral, um volante, um atacante. Eu vi um campeonato paulista. Não é ele que tem que ver o campeonato paulista, é uma equipe que tem que fazer esse tipo de triagem. É ciência, não é eu acho, eu sei, eu entendo. E o vice-presidente de futebol deveria fazer isso. Era depois de uma derrota, de um jogo, de uma entrevista, de repente, com algum termo que o Kudê possa não ter se expressado tão bem, ele ir lá e apaziguar o ambiente. Mas não, na falta de um vice-presidente de futebol, na falta de alguém para representar a instituição, foram 2 funcionários para o microfone o tempo inteiro nos últimos jogos, bater um contra o outro. E aí a gente não tinha um presidente para se posicionar e nem vice de futebol, que já não tinha. Aí o presidente acumulou o cargo de vice de futebol e também não aparecia, sabe? Então, assim, acima de tudo, o Inter eu acho que, assim, dentro do campo é o que o Inter está melhor, sabe? Então, assim, acima de tudo, a nossa crise ela é institucional, ela é política e não é de agora. Não é de agora. Eu sempre digo, eu não sei como que nós fomos campeões da América em 2010, porque a gente também não sabe como foi campeão da América. Se perguntar para aquela diretoria da época como foi campeão da América, ninguém vai saber responder direito, porque todos tentaram fazer de novo depois, todos tiveram a oportunidade de fazer, e ninguém conseguiu fazer porque eles deram sorte muitas vezes. Então, assim, nós conseguimos criar uma filosofia, enfim, uma política de futebol que deu certo até 2008, 2009. 2010 era residual e, a partir daí, a gente tenta sempre buscar no passado uma solução que não existe mais. É a mesma coisa que agora a gente lá busca, porque está jogando mal o Edenilson, vamos buscar o Perdigão, então. Foi campeão do mundo também, sabe? Tem história com o clube. Esses dias eu fiz um texto e de todos os jogadores e comissão técnica, enfim, campeão do mundo 2006... Se eu não me engano, só faltou o Pato e o Luiz Adriano. E não faltou tentativa. Luiz Adriano foi tentado, o Pato foi tentado, e nem estou aqui argumentando tecnicamente em relação a esses jogadores. O Luiz Adriano, principalmente, para mim, é um grande atacante. O Pato já é esse, e nós quase contratamos ele. Pelo pensamento mágico, de novo. Diz, ser o cara de 2006 e tal. Aquilo passou, acabou, mudou, a era é outra, sabe? Então, assim, é a terceira vez que acontece com um técnico estrangeiro a mesma coisa, sabe? Veio o Fossati, veio o Aguirre e veio o Kudê. Nenhum dos 3 teve ambiente de trabalho. Todos os 3 foram minados por setores, né? Seja dentro do clube ou fora, mas os setores dentro do clube ouvem aqueles que estão fora, né? Então, todos eles sofreram, o modus operandi foi o mesmo, né? Todos eles foram fritados, saíram com bons resultados, e até aqui não vou defender o Fossati, que eu acho que realmente o time era instável na época, o time era muito bom mesmo, eles não sabem porque ganharam, porque perderam, tanto que botaram o Roth para ganhar, né? Então, é sempre a mesma coisa. Todo treinador que chega com um pensamento diferente do que reza a cartilha, ele se torna meio subversivo, assim, uma coisa meio sabe, muito radical, de repente, no olhar de quem está acostumado a fazer daquela maneira, e acontece isso. O Kudê não teve paz, sabe? Não teve paz para trabalhar. Ele foi contratado por um vice de futebol que caiu um mês depois. Na verdade, era para ter caído 2, 3 anos antes, né? Mas caiu um mês depois de ter contratado o Kudê. Aí ele chega nas mãos de um outro vice-presidente de futebol, cria uma relação e o cara cai também depois, né? Vai na intenção de depois ser presidente, enfim, mais uma crise política, né? Ninguém segura a onda do cara. Hoje teve uma pergunta na coletiva, eu sei que tu não tem problema de dizer o nome da repórter, eu achei interessante a pergunta, que é da Bibiana Bolson, que é jornalista. Ela perguntou ao presidente, durante todo esse período em que o senhor viu um presidente de futebol contratado, caiu. O presidente que depois criou uma relação, caiu também. Rodrigo Caetano, sem ter uma relação, que a gente estava vendo pelos microfones, imagina o que não era internamente a relação dos dois. Houve uma proximidade sua com ele, porque assim, até porque era legítimo, né? Nos últimos 45 dias, o vice-presidente de futebol do Inter era o próprio presidente Marcelo Medeiros. Então, eu não estou aqui pessoalizando a saída do Kudê como, nossa, acabou o mundo. Ouvi muita gente falar hoje, mas assim, treinador é isso, troca, vem outro, o Inter é maior. Eu sei que o Inter é maior. O que eu falo é que é uma sequência de erros, que eu, como colorado, que não tem compromisso com ninguém, não vou para a rede social pedir voto para nenhum movimento. A última vez que eu fiz isso, eu votei no Pífero. Então não tem legitimidade para pedir voto para ninguém.
E eu sempre deixo bem claro para todo mundo. Só a última vez que eu me posicionei errado, né? Achei que eu estava fazendo uma grande coisa e fiz uma coisa errada. Então, eu sempre procuro, assim, falo para todos os movimentos. Sei que tenho bastante seguidores em redes sociais, são colorados, e digo, me mandem as propostas, eu divulgo, dou retweet, compartilho, enfim, para fazer com que os colorados olhem, analisem as propostas, escolham o que é melhor para o clube, não deixem de ser sócio e vote naquilo sem que eu precise me posicionar para influenciar esse ou aquele. Então, tenho toda a liberdade de não estou puxando para ninguém, não sei o que é melhor para o clube, realmente eu sou só um torcedor que estou com a cabeça inchada e cansado desse tipo de confusão, e até é bom assim, ter esse espaço para a gente poder desabafar um pouco como colorado, porque realmente eu sei que não está fácil para ninguém, né? Nando, eu queria colaborar com a tua colocação. É pertinente quando tu fala que houve um espaço entre o Kudê e a diretoria do clube. Quando um executivo de futebol remunerado vai fazer tal representação, ali, para quem já acompanha o Inter há muito tempo, ali já se vê que alguma coisa boa não ia dar. E deu no que deu. A saída do Kudê, na minha opinião, como colorado, e escutando também a tua opinião, pegando um pouco da do REC, é a falta de respaldo da gestão por sempre improvisar, por sempre acreditar no pensamento mágico e aí não consolidar um trabalho diferente, que o trabalho do Kudê é um trabalho diferente, mediante a tudo que apareceu nos últimos anos. E também para te ajudar na linha de raciocínio, que a gente falou aí de 2010 até 2020, são 2,6 treinadores ao ano nesse modelo de gestão MIG, onde o próprio Marcelo Medeiros era vice de futebol em 2014, onde o Abel era treinador. Estou dando um exemplo só. O que aconteceu nisso tudo? 2,6 treinador até a chegada do Odair em 2018, com os maiores orçamentos da história do clube. E a gente não consegue consolidar uma sequência de trabalho. Por quê? Porque se mudou a filosofia do clube. Na última década, a penúltima década, nós criamos um planejamento de formar jogador e vender jogador. E agora virou, como o REC fala, o contratadorismo. Contratadorismo. O Inter gasta e não soluciona. E isso acaba refletindo nos seus treinadores, acaba o treinador sendo sempre o último a saber, né, como se diz. Então é uma pena para nós colorados, líderes do Campeonato Brasileiro, vivos na Copa do Brasil e na Libertadores, faltando 3 meses para encerrar o ano, a gente gera uma crise. Então é complicado. Realmente, o fato de não ter um diretor, né, político faz a diferença, porque mostra que não há comando. E o grande problema para mim do Inter nos últimos anos é a falta de comando, porque quem realmente comanda nunca participa. Então acaba fazendo com que os outros sejam os bodes expiatórios do cenário. Bom, nós teremos ainda hoje a atração aqui, que é o Dorival Júnior, que é um técnico experiente, vai falar com a gente via Skype. Vou continuar um pouquinho mais com o Nando Rocha e também com o Felipe Assunção, e nós vamos ter que fazer uma parada e voltar na sequência. Nem precisa dizer que está mais do que bombando nas redes sociais, o Facebook bombando, o YouTube bombando, facebook.com/Luiz com Z Carlos Resch, e no YouTube inscreva-se lá no nosso canal, cadeiracativa.com.br, cadeiracativa.com.br. Daqui a pouco também todas as ofertas da De Tudo. Luiz Fernando Zac esteve aqui semana passada, ficou apaixonado, né? E foi lá no sábado e fez um rancho, levou de tudo para casa. Já voltamos. Nando, olha aqui, tem de tudo aí ou não tem? Senão já manda pelo avião aí também, aí para Portugal, não tem mistério? Já mandamos para ti. Pode mandar, não, tava olhando aqui. Pode mandar, manda umas ervas dentro, que eu às vezes preciso comprar erva pro chimarrão aqui, é 10 euros. Você gosta de colocar coisa em mala aí, tô fora. Sabe que já aconteceu aí, tá louco, né? Brinca porque, né? Mas as embalagens e as coisas dá para mandar para aí, não tem problema nenhum. Agora uma ervinha daqui a pouco, dependendo do cara que está olhando ali, não conhece chimarrão, diz, o que é isso aqui? Bom, mas Nando, e a saída com a Abel ela é mais complicada? Você traria um técnico com o mesmo perfil de trabalho do Kudê? Existe esse perfil? Traria um Lisca, que é um cara mais agitado, embora conhecedor de futebol também, né?
É que nem aquela história da seleção brasileira, né? Que eu não me lembro agora quem era o treinador que chegou pro Garrincha e disse para ele que era para driblar o lateral, driblar o zagueiro e cruzar na área. Ele sabe, mas tu já combinou com o adversário, é o mesmo, né? A gente pode querer o Lisca, pode querer o Ceni, mas tem que combinar com o cara. Eles vão querer também ir pro Inter, né? Vão querer pegar essa bomba aí de uma eleição daqui 2 meses. Quem é que vai querer um mandato tampão desse estabilizado num clube de médio porte ou organizado mesmo, como é o caso do América, do Fortaleza, enfim, desses treinadores que a gente citou? O Roger tem por perfil não assumir nenhum compromisso aí, faltando pouco tempo. Eu, sinceramente, colocaria o Fábio Matias e deixava ele terminar o ano, deixava o novo presidente assumir. Não tem muita expectativa mesmo em ser campeão de alguma coisa este ano. Eu acho que a expectativa que a gente tinha era dar uma reforçada na janela, que também a gente não tem dinheiro, e até nesse caso eu nem julgo, né? Infelizmente, nós gastamos um monte com treinadores horrorosos no passado, e agora não tem dinheiro para reforçar quando tinha um treinador bom e que podia nos dar um título. Então, eu não... Assim, dentro desse perfil, eu não traria o Abel pelo histórico dele recente, e não é nem só pelo histórico esportivo. Quem sou eu para julgar o aspecto familiar, né? Mas eu acho que o Abel devia dar esse tempo para a família, enfim, não consigo ver ele... Eu não consigo nem ter coragem de cobrar o Abel depois que aconteceu na vida dele, assim, até por ser um cara que eu, como colorado, amo o Abel, né? Mas os últimos anos dele não atestam uma contratação do Abel, né? Se a gente fosse pegar o Abel Braga e fosse qualquer um outro time do Brasil, um time neutro, né? Qualquer outro time, ninguém aprovaria a contratação do Abel. O Abel, ele é aprovado pelo histórico que ele teve no Inter, mas o histórico não entra em campo, né? Então, não sei até que ponto que esse grupo pode render. Concordo que tem alguns jogadores que jogam em outras equipes, mas a gente também tem outros times que também tem jogadores que jogariam em equipes maiores, enfim. Esse grupo é basicamente a mesma estrutura de 2017, que não deu certo, né? A gente foi vice-campeão da Série B, não conseguiu vencer o América na Série B. Depois de 2018, seguimos sem conquistar nenhum título, né? Caímos por Vitória na Copa do Brasil, não conseguimos ser campeão brasileiro. 2019, perdemos para o Atlético Paranaense em casa, e a estrutura do time ela é basicamente a mesma. O Kudê deve ter tido uma dificuldade imensa em fazer com que esses jogadores aprendessem a jogar de uma outra maneira. Nesse sentido, até o Abel é um cara que não é de um jogo reativo, né? Um jogo mais direto e tal. Talvez não seja tão dramático para o jogador se acostumar ao modo de jogar, mas eu, como colorado, não queria ver o Abel mais uma vez na berlinda, né? A gente tendo que daqui 2-3 meses pedir a cabeça dele, porque o time não está jogando, que não está rendendo, porque esse grupo é fraco, é desequilibrado. Então, sinceramente, eu colocaria o Fábio Matias e esperava passar esse processo eleitoral. É um cara que conhece a base. Nós não tivemos como nos reforçar na janela, então pelo menos ele é um cara que eventualmente vai conhecer os jogadores que possam vir a reforçar o grupo de cima. E aí depois se faz um contrato maior com o treinador, seja ele quem for, estuda, enfim, eu acho que o Inter não pode mais contratar treinador de fora. E não é porque eu não gosto, eu por mim até contrataria. Eu acho que os treinadores de fora estão mais preparados que os brasileiros, mas esses treinadores são vistos internamente no Inter como treinadores subversivos, radicais, treinadores que, sei lá, que não jogam o jogo que o Inter teoricamente tem que jogar, né? Não são aceitos por vários setores, então não adianta a gente perder tempo com isso. É o mesmo que aconteceu com o Fossati, com a Aguirre, agora aconteceu com o Kudê. Então a gente tem que se acostumar com esse círculo vicioso mesmo, né, de ser os treinadores. Daqui a pouco, sei lá, buscar lá o Anderson Moreira, o Ney Franco, né, busca uns caras assim, Luxemburgo, que tem gente que pede também, e é isso, são os caras que não vão vir para a coletiva reclamar, que vão ter mais sintonia com a direção, enfim. Zé Ricardo da vida. Oi? Um Zé Ricardo da vida, tu quer dizer Zé isso, Ricardo, né? O Zé Ricardo se colocou na Libertadores no ano passado, né? Ganhou acho que 1 ou 2 jogos em 10. A gente conseguiu a grande façanha, né, o ano passado, com o Kobalkini, né? A gente não vamos queimar um jovem, né, um cara que vem em ascendência na base do Inter, não vamos queimar ele, né, com esse final de campeonato que está sendo melancólico, vamos colocar alguém de fora para não queimar o cara. Aí chegou no final do ano, o Inter demitiu o cara. Não tem nenhum sentido, né? Não tinha sentido nenhum, sabe? O José Ricardo não é melhor que o Kobalkini, e a gente preservou ele, devolveu ele para base, chegou no final do ano, demitiu o cara. O Inter é aleatório, não tem sentido em algumas coisas que o Inter faz.
Então não precisava ter gastado com o Zé Ricardo, que é um cara de médio para baixo, né? Mantinha o cara que era da base, enfim, pior do que o Zé Ricardo fez no final do ano. Tudo bem, conseguiu uma vaga para a Libertadores, já estava encaminhado, não faria, né? Então, é esse tipo de contratação, que é o cara que é amigo do Caetano. Com certeza o Zé Ricardo jamais ia se indispor com o Caetano, com qualquer outra esfera institucional do Inter, numa coletiva. Então, se serve esse tipo de treinador, é esse tipo de perfil que a gente vai ter que buscar, não tem o que fazer. Tem que ser de acordo com a diretoria. Nando, um grande abraço, disponha sempre da gente aí, cumprimentos pelo sucesso e aquele abraço pro papai, hein? Pai tá assistindo. Não deu muito tempo de avisar todo mundo que o Bruno me convidou em cima da hora, embora eu trabalhei o dia inteiro, mas ouvindo, né? Às vezes que dava, uma folguinha ou outra, ouvia a repercussão do que estava acontecendo. Ouvi vocês, inclusive, na Grenal de manhã, na hora que eu fui almoçar, e na expectativa de que a gente pudesse negar isso aí, enfim, e manter o Kudê. Mas agradeço mais uma vez o espaço. Desculpa o desabafo e a forma, assim, até diferente das outras participações que eu tive, mas realmente não tem sido um dia muito fácil para nós, assim, como colorados. Sei que muitos vão discordar, outros vão concordar, faz parte do jogo, é democrático, respeito todo mundo. Que a gente possa encontrar a luz aí, que a gente não encontra há 10 anos e, enfim, poder retomar as vitórias que a gente tanto almeja. Grande abraço, Feg. Grande abraço. Nando Rocha. Nós temos ainda uma outra atração, todas são especiais. Vamos ver se a gente consegue colocar o Dorival em contato com a gente. Por isso, já voltamos. De volta com o nosso Cadeira Cativa, vamos juntos até às 8h30. Depois tem o imperdível horário político, né? Não perco um. Até porque tem programa de humor melhor do que esse? Não tem, né? O cara tá mal-humorado, assiste o horário político, não é sozinho, o cara já se anima. Já tem a solução para todos os meus problemas. A minha cidade vai ser a melhor cidade do mundo. Não vou mais ser assaltado. A minha rua vai ser asfaltada. Meus filhos terão creche. Vai diminuir o preço no supermercado. Postos de saúde 24 horas. Eu estou chutando aí, não estou fazendo campanha para ninguém, só estou brincando. Espero que todos sejam bem-sucedidos. Tem bons políticos. Escolha gente boa, como é o Darlan, meio-campista do Grêmio, que ontem fez uma belíssima atuação contra o Flusão. Matheus, tudo certo? Cara, foi uma vitória muito importante, né, no Brasileiro. A gente vem numa crescente muito boa aí e eu fico muito feliz por ter a oportunidade de poder iniciar uma partida. Agradeço muito à comissão técnica, ao professor Renato, aos meus companheiros ali que me dão muita confiança, e a gente conseguiu executar um grande jogo, né, cara? Com a cara do Grêmio, tendo controle do jogo, tendo a posse de bola, que é a nossa essência de jogo, que o Grêmio costuma jogar muito dessa forma. Então a gente conseguiu executar um grande jogo e conseguiu esses 3 pontos, essa vitória é muito importante para a gente estar crescendo na tabela. Darlan, o Renato fala muito em rodar o grupo, e você é um jogador que não vinha recebendo oportunidade e, de repente, como ele mesmo disse, titular no Maracanã. Como é que funciona essa questão entre vocês na conversa do dia a dia de ter que estar sempre pronto para receber essa oportunidade? É o Rafael Pfeiffer, da Rádio Guaíba. Olha, Rafael, nosso grupo é muito qualificado, né? Tem grandes jogadores, grandes caras aí de nomes que são bons jogadores e estão sempre jogando. Então o que importa é a gente estar bem preparado, estar pronto para quando as oportunidades aparecer, nosso momento chegar, a gente poder agarrar essas oportunidades. Então, da minha parte, eu estou sempre trabalhando, sempre com os pés no chão, sabendo a hora certa. O professor Renato sabe a hora certa da gente jogar, da gente estar em campo. Então ontem eu fui muito feliz, consegui esse resultado junto do grupo, que é muito importante para a gente que vem crescendo aí na tabela do Brasileiro. Tá aí o Darlan, que jogou muita bola ontem contra o Fluminense, né? Aliás, o Fluminense piorou muito depois que colocou um veterano, um jogador que surgiu como camisa 10 da seleção brasileira, do técnico Mano Menezes. Eu me lembro de ter comentado aquele jogo do Brasil contra os Estados Unidos, e disse o seguinte: finalmente temos um camisa 10. Na época em que o Paulo Henrique Ganso era mais famoso do que o Neymar. E quem conheceu muito bem Paulo Henrique Ganso e também o Neymar foi esse que está na linha aí, Dorival Júnior, mestre Dorival, que vai ser nossa atração na sequência. E aí poderão comparar quem é o mais bonito, eu ou o Dorival. Eu acho que eles vão ficar com o Dorival ainda, mas sabe como é que é?
Dorival tem ainda corpo de atleta e tal, mas já voltamos. E aí, Dorival, tudo bem? Desculpe as brincadeiras, eu sempre brinco com o Dorival porque é um cara extraordinário, gente finíssima, a gente se conheceu ainda quando ele era atleta e dos bons, hein? E dos bons. Tudo bem, Dorival? Tudo bem, Rec, é um prazer, uma satisfação poder estar aqui compartilhando aí esses minutos aí com o amigo. Estou aqui com um conselheiro, ex-conselheiro do Internacional, querendo voltar para o conselho, que é o Felipe Assunção. Estávamos lembrando dos 2 títulos que você ganhou num período relativamente pequeno no Internacional, que certamente engrandeceu o seu currículo aí, a Recopa e o Campeonato Estadual, né? Parece simples, mas para quem está ali na beira do campo quase infartando, não é simples assim, né, Dorival? Quisera ter a oportunidade de ganhar um título por ano, né, Rec? Pois é. Esse era o objetivo de qualquer treinador. E foram 2 títulos e o Internacional teve que se virar aí, como em todos os canecos. Eu estava lembrando de um jogo contra o Caxias, que você mexeu o time, parecia impossível virar o jogo, e no intervalo deu uma mudada e o Internacional foi lá e ganhou o título, mesmo contra um clube do interior, mas estava encruado, né? Tava. O jogo era difícil. Nós tínhamos perdido muitos jogadores, né? Muita gente fora de combate. E o que nos salvou ali foi o D'Alessandro, que ainda retornou sem estar em perfeitas condições e conseguiu jogar e nos ajudou muito naquele dia. Oscar, D'Alessandro e Damião. Não, e você esqueceu de um que não jogava quase nunca, meio malandrinho assim, vamos deixar barato, tá? Dagoberto jogou muito naquele dia. Aquela partida sim, foi muito bem mesmo. Tem toda a razão. Eu lembro porque aquele jogo estava muito difícil de virar e o Dorival teve umas sacadas ali. O Caxias não viu a cor da bola no segundo tempo, né? Quem fez o gol foi o Sandro Silva, se não me falha a memória. Isso. E o Damião. Diga, Não, Felipe estava Assunção. tentando, boa noite, Dorival, estava tentando recordar um jogador que teve ascensão contigo naquele ano, que foi o Sandro Silva. Depois ele acabou se envolvendo num problema particular, acabou não renovando com o Inter, ele se destacou muito como o primeiro volante, se eu não me engano, naquele ano. 2012, né? 2012. Isso. 2011 nós tínhamos o Tinga, o Dali, o Oscar e o Guinha Azul no meio campo. Era um meio campo fantástico, muito bom mesmo. Dorival, eu estava pincelando aí, não é nem final de carreira, ainda tem algum período pela frente aí, o Paulo Henrique Ganso. Surgiu como a possibilidade do grande camisa 10 pós-Rivaldo, né? A gente nunca teve mais um camisa 10 que jogasse com elegância, que tratasse a bola com naturalidade, né? A bola respeitasse a competência do jogador, enfim. Meio que se perdeu um pouco na carreira, foi para a Europa, não conseguiu se firmar e tal, voltou, ainda não é aquele jogador e nem vai mais ser, né? E o Neymar não, o Neymar se destacou e se de repente tivesse firmado uma posição melhor, tivesse até seguido alguns conselhos do próprio Dorival, já tivesse sido o melhor jogador do mundo, né? É engraçado, né? O Paulo teve 2 lesões muito sérias. Né? Isso aí. Eu acho que isso daí acabou comprometendo um pouco o desenvolvimento da carreira do Paulo, porque o que ele jogou aquele ano em 2010 com a gente foi uma coisa impressionante. A equipe do Santos gravitava em torno do orbitava, né, em torno do Paulo. Era interessante porque ele ditava o ritmo do time, ele fazia jogadas assim geniais, jogadas impressionantes, ele encontrava passes que colocavam companheiros na cara do gol, no meio de 2, 3 homens. Olha, eu vi jogadas assim absurdas do Paulo Henrique, inclusive na decisão do Campeonato Paulista, em algumas jogadas na decisão da Copa do Brasil também foram impressionantes. O Paulo é uma pena o que tem acontecido com ele não conseguir dar a sequência que a carreira dele merecia. E a cabeça dele era uma cabeça privilegiada. Ele teve um quiprocó contigo lá, mas depois vocês se acertaram rapidamente. Né? Aquilo ali foi ele 15 minutos. Que é o seguinte, nós estávamos com um jogador a menos, o Marquinhos, que teve aí no Grêmio, o Marquinhos aqui do Avaí.
Ele tinha sido expulso com 17 minutos do primeiro tempo, e nós estávamos já caminhando para o último terço do jogo. O Paulo estava esgotado, era o único jogador nosso que estava prendendo bola, segurando, enfim, estava dando um tempo para a equipe respirar. E ele sofreu uma falta do lado do banco e ele falou que ele estava esgotado, que ele queria sair. E eu falei que não, que ele era o único cara que estava prendendo bola. E na sequência, coisa de alguns minutos depois, o Roberto Bruno vai expulso também. 2 expulsões naquele jogo. E ainda nós tínhamos ali quase 15 minutos para o final da partida. Aí o primeiro nome que me veio na cabeça foi o Paulo. E quando eu fui tirá-lo, ele tomou aquela decisão. Não, eu vou ficar. Me pegou de surpresa, não vou mentir para você. A minha sorte é que o Robinho estava aqui atrás de mim, atrás no banco, né? Ele falou assim: professor, tira o André não está jogando nada, tira ele. E aí foi o que me deu assim uma luz na hora, porque quem ia sair era o Paulo pelo pedido que ele havia feito. Apenas isso. Não, mas agora contando a história dá para entender, porque antes ele não ia sair, dali a pouco vai sair, o próprio jogador, né, tá no clima ali e ele tinha melhorado, viu, Rec? Ele tinha crescido demais entre o pedido dele e o episódio. Tinham passado ali uns 15 minutos que ele evoluiu demais. Ele estava segurando cada bola, ele estava prendendo, ele estava sofrendo faltas, enfim. Era o nosso jogador mais lúcido naquele momento. Só que ele me falou que ele estava esgotado. Então foi o que veio na minha cabeça na hora. Dorival, você deve estar, não apavorado, mas deve estar se perguntando hoje, né? Você e centenas de outros técnicos, como é que no mesmo dia 2 clubes do tamanho de Internacional e Flamengo, um líder e outro vice-líder do campeonato, né? Como é que... Não, o Atlético agora é vice-líder, né? Pelo número de vitórias. Um primeiro colocado e outro terceiro colocado. Como é que dispensam os seus treinadores? Ou, no caso do Inter, o treinador disse que não aguentava o climão lá que estava e pediu para sair, né? E o do Flamengo tomou 12 gols em 4 jogos. E a gente sabe como é que é o tamanho do Flamengo, a dificuldade, você já enfrentou isso mais de uma vez, e acabaram saindo. O que dá para dizer aí para o grande público sobre esse entra e sai de técnicos? Um dia vocês tentaram terminar com isso, fizeram um movimento, fizeram um barulho, você era um dos líderes. Como é que se procede daqui para frente, Dorival? Qual é a expectativa que se tem para o futuro? Esses técnicos estrangeiros chegando aí, ajuda, não ajuda, contribui, não contribui, acrescenta, não acrescenta? Olha, Rec, eu lamento porque eu brigo para que nós tenhamos um tempo para que os trabalhos possam ser avaliados, analisados de uma maneira correta. Ninguém avalia o trabalho de um profissional com 3 meses apenas. Menos que isso, é o que tem acontecido no Brasil. Então, eu brigo para que isso aconteça de uma outra forma, que nós tenhamos tempo para o desenvolvimento de um trabalho. Você pode avaliar o trabalho do Renato, você pode avaliar o trabalho do Rogério. Agora, nós não podemos avaliar hoje o trabalho do dono, nós não podemos avaliar hoje o trabalho do Cudê. Não tem como. Eu acho que nós temos que ter tempo. É o que o treinador pede, para que tenha tempo. Infelizmente, algumas coisas acontecem nesse meio de caminho que não passam confiança nem ao treinador de permanecer e nem que o treinador vá permanecer por um período no seu clube. Então, isso, para mim, contribui diretamente por esse momento que nós vivemos no futebol. O futebol brasileiro está muito diferente do que já foi. Muito diferente. Eu lamento isso. Eu lamento, mas é a realidade. Nós olhamos aí, eu olho os jogos da Série B e C, eu olho os jogos da Série A, e olha, são poucos os tempos ou as partidas que nos convencem. E estamos presenciando grandes jogos. Então, isso daí é lamentável. E eu não sei até quando vai continuar, não sei até quando nós vamos, eu não sei se eu vou, de repente, finalizar minha carreira e vai haver alguma mudança. Então, isso tudo aí não dá tempo para que o profissional
Olha, nós estávamos sendo campeões paranaenses no dia 5 de agosto e no dia 26 de agosto nós estávamos deixando tudo. Então, é muito complicado, é muito difícil, com 12 jogadores entre Covid e lesões, com 16 jogadores que não estavam no clube em relação ao ano anterior, chegando contratações que ainda não haviam estreado praticamente. Uma tristeza. Mas está aí o reflexo, né? Está aí o reflexo. Eu sinto por isso, eu sinto bastante. Mas estava dado o aviso, né? Porque não era problema de treinador, não era problema de formação de elenco, era problema de prosseguimento de trabalho, porque aí entrou um, entrou outro, agora já voltou o Paulo Autuori. É um negócio meio samba do crioulo doido, porque o Atlético, de tamanha convicção de investir em auxiliar técnico, de jogar com sub-23 para fortalecer os jovens, dali a pouco rasga tudo isso e vira um clube lotérico, ou momentaneamente, né? Porque o clube está bem estabelecido, bem fortalecido no patrimônio, mas perdeu a estribeira no lado futebolístico, né? Está aí na vice-lanterna. É verdade que tem um jogo a menos, mas isso é muito pouco para tudo que fez nos últimos 3, 4 anos o Atlético Paranaense. É um absurdo demitir no meio da pandemia um técnico com 20 dias de trabalho que tinha boa aceitação, que tem boa índole, é um negócio inacreditável. Mas eu tenho certeza que um dia você vai treinar o Grêmio, Dorival. Você tem essa certeza? É difícil falar alguma coisa, né? Eu acho assim, poxa, Rec, eu passei pelo Grêmio, né, como atleta, eu tive a oportunidade de trabalhar no Internacional como treinador, em todos os clubes de Santa Catarina, falta o Corinthians em São Paulo, em todos os clubes do Paraná, e falta o Botafogo no Rio. Então, assim, eu não tive a oportunidade ainda basicamente desses 3 clubes, né? Para mim, para completar todo esse ciclo aí, seria muito legal, muito importante. Mas a gente nunca sabe o que vai acontecer, né? Quem sabe um dia pode ser que aconteça, um dia voltemos também ao Inter, não sei. Só Deus sabe. Muito bom, Dorival. Sempre é muito legal te acompanhar aí, torcer por ti, porque tu é como eu disse, um cidadão, né, acima de qualquer suspeita, e nunca se ouviu uma vírgula do Dorival, nem como atleta, nem como comandante, nem como gestor, né? Porque poucos sabem, né? Ele estava dirigindo o Figueirense como dirigente e depois virou técnico e fez toda essa carreira aí que nós sabemos. Dorival, um grande abraço. Obrigado, Rec. Obrigado aos amigos aí. Fiquem com Deus aí e no aguardo, né, de que nós mudemos um pouco a nossa linha de pensamento em relação ao futebol e possamos ver aí partidas de altíssimo nível, já que nós temos capacidade para isso. Quem sabe? Um abração, Dorival. Fiquem com Deus aí. Obrigado. Um abraço. Um abraço. Tá aí o Dorival, que a gente pode sofrer contestação, como todos os profissionais de qualquer área sofrem, mas é um cara que propõe o jogo, né? Ele gosta de jogar propondo o jogo. Com o elenco que tem, às vezes não consegue, né? Mas é um cara que joga para propor o jogo. Felipe, e a política? Vocês estão sentindo já uma reação boa, positiva do Surge o Amanhã? Vocês têm muita energia. Não é só energia, a gente tem um histórico de combate no Conselho Deliberativo. A saudade do Sopa, me lembro do Sopa, quando o Sopa se manifestava no Conselho, falando do streaming, falando do vice do Marcelo de Castro, nunca esqueço disso. E isso foi passando. Atitudes de bater de frente com esse processo do continuismo. E o fato do Cudê de hoje... Está nos assistindo no Canadá. E o fato do Cudê de hoje é um fato para a reflexão do associado e do torcedor colorado. O ciclo acabou. O ciclo do MIG acabou. Essa novela que está acontecendo hoje com o Cudê já se repete há 10 anos. São 2,6 treinadores ao ano. Então, nós, colorados, estamos cansados disso. Como o próprio nosso amigo falou aí do Canadá, está na hora da gente fazer uma reflexão, está na hora do associado... O Nando de Portugal, Canadá o Nando Rocha de Portugal. Está na hora do associado
e do torcedor acordar. Acabou o ciclo do MIG. E onde é que começa essa mudança? É no Conselho Deliberativo. Por quê, torcedor? Porque os candidatos que nós, associados, vamos ter como opção para votar são todos da mesma ninhada. São todos do MIG. O Ginter é de origem do MIG, o Aquino é do MIG, o Alessandro Barcelos, que se diz um pouco diferente, estava até ontem na gestão Marcelo Medeiros e o seu grupo de apoio base, o PMDB Colorado, Convergência Colorada, estava até na gestão Pífero. Então, torcedor, o que tem que fazer de diferente? Não case o voto do presidente para o Conselho Deliberativo. Vota diferente, não cruze os seus votos. E por isso nós, do Surge Amanhã, estamos fazendo essa proposta. Estamos combatendo esse protagonismo do continuismo inacabável do Inter. E aí, Rec, não adianta. Quem está pensando no futuro do Inter nos próximos 6 anos, o mandato para conselheiro é de 6 anos. Se nos últimos 10 anos nós tivemos os maiores orçamentos da história do clube e os piores resultados da história do clube, com uma Série B e déficit, quem é que vai pensar dos próximos 10 daqui para frente? São esses mesmos que se mantêm no monopólio? A torcida elegeu 50% do Conselho Deliberativo a chapa do Marcelo Medeiros. Então não pode reclamar agora. Não é surpresa para a gente. Torcedor, está na hora de acordar. O que resta para nós agora é torcer. Que uma luz venha no fim do túnel e que esse grupo de jogadores não deixe a peteca cair para que a gente continue sonhando. Porque se depender dessa gestão, deu no que deu hoje. Lambança mais uma vez. Ainda não há confirmação oficial do Abel, né, Bruno Soares? Não. E nós vamos ficando por aqui, né? Para pintar, tinta é Tedox, a tinta dos gaúchos. Linha de mais de 60 itens. Amanhã tem mais.